Então, seja bem-vindo a Calvary Curitiba. Actually, I'm saying that to myself as well, right? Bem-vindo de volta, né? Na verdade, estou dizendo mais para mim até. Okay, we were traveling for the last month, and we just got back this week. A gente estava viajando no último mês e a gente voltou semana passada. And so, like I mentioned, we're going to share something a little bit special tonight. We're not going to be in John. Então, como eu comentei, a gente vai compartilhar uma coisa um pouquinho especial. A gente não vai estar mais em João. But probably next week we'll start again in João. Mas provavelmente semana que vem a gente vai voltar para João. Okay, so I want to give you guys a quick, just a quick story about our trip. Quero falar para vocês uma historinha rápida da nossa And viagem. then kind of try to tie that into what we're talking about tonight in the scriptures. E tentar linkar isso com o que a gente vai falar hoje à noite nas escrituras. Okay, sound good? Pode ser? Parece Okay. legal? So, we left at the beginning of May. We went to the United States. Então a gente no comecinho de maio foi para os Estados Unidos. And we found this really cheap ticket. E a gente achou essa passagem bem barata. Cheapest ticket that we've ever bought. A passagem mais barata que a gente já comprou. And because it didn't leave from Curitiba, it left from Navegantes. Porque ela não partia de Curitiba, partia de Navegantes. Okay, so Navegantes is about 2.5 hours south of here. Então, Navegantes é algumas 2 horas pro sul daqui. So we drove down there. Então a gente dirigiu até lá. My wife's uncle dropped us off there and drove back. O tio da minha esposa dirigiu a gente até lá e nos deixou lá. And we flew from Navegantes to São Paulo. E a gente foi de Navegantes para São São Paulo. Paulo to Panama City. De São Paulo para a cidade do Panamá. And then Panama City to Los Angeles. E da cidade do Panamá para Los Angeles. So we spent the first week there south of Los Angeles at my parents' house. Então a gente passou a primeira semana no sul de Los Angeles, na casa dos meus pais. And we got to visit family, see a lot of friends. E a gente visitou família, viu vários amigos. It was really cold when we got there. Tava muito frio. Yeah. Tava muito frio quando a gente chegou lá. It was raining a little bit. Tava chovendinho. And we were just like, what is this? E a gente ficou tipo, meu, que é isso? We thought that we were leaving the cold to go to the warm, and it wasn't like that at all. Achei que a gente ia sair do frio e ir para um lugar quentinho, mas não foi bem assim. But still, a lot of fun. We visited another Calvary there. De qualquer forma, a gente se divertiu muito, visitamos outra Calvary lá. And then for Mother's Day, we drove up to my city, to San Luis Obispo. E daí, no Dia das Mães, a gente dirigiu para a minha cidade, São Luís Obispo. And I got to teach at my church, Calvary San Luis Obispo. E eu pude pregar lá na minha igreja da Calvary São Luís Obispo. San Luis Obispo, and then we spent a week there visiting my friends and the church and all that stuff. A gente passou uma semana lá, visitando os meus amigos, a igreja, essas coisas. Really, really good time. Foi um tempo muito, muito bom. Really busy. Bem ocupado. We only had 6 days to try to visit everybody. A gente só tinha 6 dias para visitar todo mundo. So it was really racing, right? Então foi tipo uma corrida. But then we came back down to the south. Mas daí a gente voltou pro sul. And then we left with my parents the next Sunday and went to Las Vegas. E a gente saiu dos meus pais no domingo seguinte e fomos para Las Vegas. My parents have a house in North Las Vegas. Meus pais têm uma casa no norte de Las Vegas. And it's very warm there. É bem quente lá. We arrived the first day, it was over 40 degrees. A gente chegou lá no primeiro dia, tava tipo 40 graus. But they have a pool there. Mas eles têm uma piscina. So we went in the pool with the kids. Então a gente foi para a piscina com as The crianças. kids took swimming lessons. As crianças tiveram aulas de natação. And then we would go in the pool every day. E a gente ia para a piscina todo dia. And that was one of the best parts about our trip. E essa foi uma das melhores partes da nossa viagem. Because we didn't have a lot to do in Las Vegas. Que lá em Las Vegas a gente não tinha muito o que fazer. And we know nobody. E a gente não conhecia ninguém. So we just hung out and relaxed. Então a gente só saía passear e relaxava. We got to visit another Calvary there, Calvary Las Vegas. A gente visitou outra Calvary lá, Calvary Las Vegas. Awesome church. Uma igreja incrível. And they actually have a team that's coming to Brazil later on this year. E eles têm um grupo que está vindo para o Brasil ainda esse ano. But they're up in the northeast. Mas eles vão para o noroeste. So they'll be going up to Natal, and then they'll be going to the interior part of the northeast. Eles estão indo para Natal e para a parte interior do Nordeste. Yeah. So, but they said, hey, well, maybe we can connect with you guys next year or one of the following years. Mas eles disseram, quem sabe a gente não consegue conectar com vocês nos próximos anos ou uma outra vez. So, really, really cool. Então foi, tipo, muito, muito legal. Hopefully we can connect with them more, right? Eu espero que a gente possa nos conectar mais com eles, certo? Okay, then we came back to my parents' house in Southern California. Então a gente voltou para casa dos meus pais no sul da Califórnia. And it was just, trying to visit last family members, last friends that we didn't see yet. A gente tentou visitar os últimos membros da família, os últimos amigos que a gente ainda não tinha visto. And then just trying to get everything ready to come back. E tentar arrumar tudo para voltar. Okay, overall, fantastic trip.
Foi uma viagem incrível. We were able to buy some stuff, a lot of stuff for the church. A gente pôde comprar bastante coisa pra igreja. We got some stuff for the cafe. Umas coisinhas pro café. Got some stuff for the worship team here, Umas for the coisinhas. sound equipment. Umas coisinhas pro grupo de louvor, umas and coisas do som. So it was really a blessing to get that stuff because it's ridiculously more cheap in the United States than it is here. Então foi uma bênção comprar isso lá, porque é absurdamente mais barato as coisas lá do que aqui. Okay, so then we head back. Então aí a gente voltou. Oh, the last Sunday we were there, we went to Calvary San Clemente, No último domingo a gente estava lá e eu fui na Calva de São Clemente and I taught there. e eu preguei lá. And then that night we left. E aí naquela noite a gente partiu. Okay, so we left. It was almost midnight, Então a gente já saiu, era quase and meia-noite. it's the same route coming back. E era a mesma rota de volta. Los Angeles to Panama City, É Los Angeles, cidade de Panamá. Panama City to São Paulo, Cidade de Panamá, São Paulo. São Paulo to Navegantes. São Paulo, Navegantes. We got a hotel room in Navegantes A gente reservou um hotel lá em Navegantes, because we were going to be arriving at 11:40 at night, porque a gente ia chegar às 11h40 da noite. and so we wanted to sleep, and then the next morning we would wake up, have breakfast, Então a gente queria descansar, no outro dia acordar, tomar café, and then get a bus from the bus station and come back to Curitiba. e aí pegar um ônibus da estação de ônibus da rodoviária até Curitiba. Okay? But when we arrive in São Paulo, we have to get our bags because we have to go through customs. Mas conforme quando a gente chegou em São Paulo, a gente teve que pegar nossas malas porque a gente ia porque a gente ia passar pela alfândega. Okay? And so they have to x-ray your bags and all that stuff, see if you're bringing in anything weird. Eles têm que fazer um raio-x da sua mochila, das suas malas, ver se está trazendo alguma coisa estranha. And then we would have to recheck in and go to Navegantes. E a gente ia ter que fazer outro check-in para ir para Navegantes. But we didn't have a lot of time in between those flights. A gente não tinha muito tempo entre esses voos. And we get there and we see some of our bags going on the conveyor belt. E aí a gente viu as nossas malas andando pela esteira. And so we start pulling them off. A gente começou a pegar elas. But we had 8 bags that we checked in. Mas a gente fez check-in em 8 malas. And what happened is we only had 5 E that were aí there. só tinham 5 lá. Okay? We were missing 3 bags. Estavam faltando 3 malas. So then we're waiting. There must be more coming, right? E aí a gente ficou lá esperando, né? Deve estar vindo mais. Nothing more came. Mas não veio nada. Okay? And then we're looking at our watch and we're saying, are we going to get to Navegantes? E aí a gente olhava no nosso relógio e falava, a gente vai pra Navegantes? Okay? Well, we go and talk to the guy and he's like, oh, yeah, sorry, that's all the bags we have. E a gente foi falar com o cara lá e ele falou, ai, desculpa, essas são todas as malas que a gente tem. So then we have to file a form and do all this paperwork. E aí a gente teve que preencher uns formulários e toda aquela papelada. And we missed our flight to Navegantes. E aí a gente perdeu o nosso voo pra Navegantes. And so it was a frustrating situation, Foi uma situação bem frustrante, but it worked out for the good in the end. mas funcionou pra uma causa melhor no fim. Okay? These guys said, don't worry, we'll get you guys a hotel here in São Paulo. Eles falaram assim, não se preocupem, a gente vai pegar um quarto de hotel aqui pra vocês em São Paulo. And then I said, well, you know what? I don't want to go. And they said, we'll get you on a flight to Navegantes tomorrow. E aí eles falavam, a gente vai pegar um voo pra vocês pra Navegantes amanhã. And I said, no, well, we had everything planned so that we could get to Navegantes tonight. Aí eu falei, não, a gente tem tudo pronto pra que a gente vá pra Navegantes hoje à noite. I don't want to go to Navegantes tomorrow. Eu não quero ir pra Navegantes amanhã. I want to go to Curitiba. Eu quero ir pra Curitiba. And I said, no problem. We can do that. Aí eles falaram, não, sem problemas, a gente faz isso. So they got us a hotel, Então eles conseguiram um hotel pra gente, switched our flight to Curitiba, mudaram o nosso voo pra Curitiba, gave us free taxi to the airport, to the hotel, nos deram um táxi de graça. Yeah. Nos deram um táxi de graça pro hotel, gave us free dinner. um jantar de graça, Then, of course, we had free breakfast at the hotel. e aí, no caso, também um café da manhã de graça no Got hotel. a free ride back to the airport the next day. A rota de volta pro aeroporto no outro dia também foi de graça. And then got a direct flight straight into Curitiba E the a next gente day. pegou um voo direto pra Curitiba. Okay, now we're still without 3 of our bags. Então ainda tava faltando 3 das nossas malas. 2 of them were my bags. 2 delas eram minhas. So we go to the hotel and we want to take a shower and rest. Então a gente foi pro hotel e a gente queria tomar um banho e descansar. Okay, we took a shower. A gente tomou um banho.
I had no clothes to put on. Mas eu não tinha nada pra pôr. So I had to put on the same clothes that I'd been traveling with all day the next day. Então eu tive que pôr a mesma roupa que eu tinha usado na viagem no outro dia. The same socks, the same underwear. A mesma meia, mesma roupa íntima. My socks were still a little bit wet when I put them on the next morning. Ai, a minha meia tava úmida ainda. Man, it was disgusting. Ai, foi bem nojento. It's like, okay, no, one day we can do this. One day. Eu falei, ai não tá, um dia eu aguento. Okay? But then we got a direct flight right E back aí- to Curitiba. Mas a gente teve um voo direto pra Curitiba. And because we were missing those 3 bags, E porque tava faltando aquelas 3 malas, all of our stuff fit into one car. todas as nossas malas couberam num carro And só. so my wife's uncle came, picked us up, Então o tio da minha esposa veio nos buscar and we went back home. e a gente voltou pra casa. Okay, now we're still missing the bags. Então ainda tava faltando as They malas. said they had no idea where the bags were. Eles disseram que não tinham ideia de onde estavam as Because malas. I said, just tell me where they are. It doesn't matter that they're lost. Just tell me where. E eu falava, não, tudo bem que elas estão perdidas, só me diz aonde And they elas said, estão. we don't know. E eles falavam, a gente não sabe. But are they in Brazil or are they in China? Daí eu perguntava, mas eles estão no Brasil ou mesmo elas estão na China? And no, we don't know. Ah, a gente não sabe. Okay, we go home. Falar, ah tá, a gente vai pra casa. And what happened? The next day, E aí no outro dia, this guy calls Lou esse cara liga pra Lu and he says, hey, is Tom there? e ele fala, ah, o Tom tá aí? I said, no, he's not here. Ela falou, não, ele não I said, tá. oh, okay, well, I have these bags I need to deliver to his house. Ah, a gente tem essas malas que a gente precisa entregar na casa dele. I just need to confirm the address because we're already on the way. Só queria confirmar o endereço porque a gente já tá indo. I said, wait, what? Foi tipo, o quê? And the guy, he's like, yeah, I have your bags here. E o cara falou, ó, tá aqui, tem umas malas aqui. So we arrived Tuesday afternoon. They came Wednesday right after lunch. Então a gente chegou na terça de tarde e chegou quarta na hora do almoço. They didn't give any explanation. Eles não explicaram nada, They didn't write us. They didn't call us to say, oh, we found your bags. Nothing. eles não escreveram, não ligaram pra falar achamos sua mala, nada. They just arrived. Elas só vieram. Okay? Now, we look back on that Então a gente olha pra tudo isso de novo and we were thinking about a verse. e a gente lembra de um versículo. Romans 8:28. Romanos 8:28. Okay? It says, some of you guys know this verse, right? Alguns de vocês conhecem esse versículo, certo? It says this. Fala assim, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. It says, all things work together for the good of those who are called according to his purpose. Fala que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. This is a really important verse. Isso aqui é um versículo muito importante. Because what it's saying is God can take the worst situation and turn it for good. Porque o que está dizendo é que Deus pode pegar a pior situação e transformar ela numa coisa boa. Because that's how amazing he is. Porque é assim, quão incrível ele é. So for us, we started to panic just a little bit. Então, pra gente, a gente entra em pânico um pouquinho. Okay? We were like, our bags, they're gone. A gente ficou, meu Deus, minhas malas. All Eles the foram. stuff we just bought, Tudo que a gente acabou de comprar, presents for other people, presentes para outras pessoas, things for our church, coisas para nossa igreja, they're in our bags. estavam nas nossas malas. They could be anywhere in the world. We don't know. Podia estar em qualquer lugar do mundo, a gente não sabe. Okay? So that panic starts to set in. Então aquele pânico se estabeleceu. And what Romans 8:28 is saying, don't let the panic set in. E aí, em Romanos 8:28, ele fala assim, não deixe que vocês entrem em pânico. Because God's in control. Porque Deus está no controle. Because even when something bad happens, Porque mesmo que alguma coisa ruim aconteça, or something that we perceive as bad, ou algo que a gente classifique como ruim, God can turn it for good. Deus pode transformar isso numa coisa boa. So what was the good that came about this? Então, o que aconteceu de bom nisso? We saved a ton of money. A gente economizou muito dinheiro. Okay? We would have paid for a taxi to go from the airport in Navegantes to the hotel. A gente teria que pagar um táxi de Navegantes até o hotel, do aeroporto até o hotel. We would have had to pay for dinner. A gente ia ter que pagar o jantar. We would have had to pay for a taxi or Uber to go from the hotel to the rodoviária. A gente ia ter que pegar um táxi ou Uber do hotel até a rodoviária. Then we would have paid for a bus ticket to go from Navegantes, the bus station, up to Curitiba. Aí a gente ia ainda ter que pagar uma passagem de ônibus de Navegantes até Curitiba. Then we would have had to have 2 cars come pick us up to take the stuff from the bus station to our house. E a gente ia precisar de 2 carros para pegar as nossas malas e a gente da rodoviária até a nossa casa. God covered all that. Deus cobriu tudo isso. Now, this is a really small situation, right? Isso é uma situação bem pequena, certo? But it was something I'm looking at and I'm like, man, God really did something awesome. Mas é uma coisa que eu olho e falo, nossa, Deus fez realmente algo incrível. And we were wondering, could it be that maybe there would have been a problem in Navegantes? E aí a gente ficou se questionando, será que podia ter acontecido algum problema em Navegantes? The day we arrived Tuesday, it was raining like tremendously.
Terça-feira, o dia que a gente chegou, tava chovendo muito. When we walked outside of the double doors, the automatic doors in the airport, Quando a gente saiu da porta automática do aeroporto, we started to get wet. a gente já se molhou. We were underneath a covering at the airport, A gente ainda tava no toldo do aeroporto, but it was raining so hard that we were getting wet underneath the covering. mas estava chovendo tanto que a gente estava se molhando mesmo estando com uma cobertura em cima. Some of you guys know that road coming from down south up the Serra, up to Curitiba is not the safest road. Alguns de vocês sabem que a estrada que vem do sul e sobe a serra não é a estrada mais segura do mundo. So if it's pouring rain and you're in some bus, Então, is tava there a chance there could have been an accident? Então, uma chuva assim torrencial e você dentro de um ônibus tem uma grande chance de acidente. Is there a chance that it was flooded down below and we wouldn't have even been able to leave Navegantes? We would have had to stay another night. Podia ter dado uma enchente lá em Navegantes e a gente nem ia poder sair, ia ter que ficar mais um dia. We don't know, A gente não sabe, but God used that bad for good. mas Deus usou essa coisa ruim pro bem. Okay, now there's other examples that are far greater. Tem outros exemplos muito melhores. Sometimes God will use a bad situation to minister to other people. Às vezes Deus vai pegar uma situação ruim para ministrar a outras pessoas. I know the story of a girl who was raped. Eu conheço a história de uma garota que foi estuprada. Okay? That's horrible. Yeah. É. Horrible. That's one of the worst things you can imagine, right? Esse é horrível, foi tipo a pior coisa que você pode imaginar, certo? But what happens is God teaches her something that's so profound. Mas o que acontece é que Deus ensinou pra gente algo tão profundo. And then she takes that and she starts to minister to other people. E ela pega e usa isso pra ministrar a outras pessoas. And she becomes support for other girls who have been raped to help them through that time. E ela passa a ser um suporte para outras garotas que foram estupradas a suportar esse período, ou passar por essa dificuldade. Okay? The rape is evil. It's horrible. O estupro é terrível, é horrível. Okay? horrível. And then God uses it to do something good through that. E daí Deus usou isso para fazer algo bom através disso. That's what Romans 8:28 is saying. É isso que Romanos 8:28 está falando. Even something as horrible as a rape, God can use that for good in the future. Mesmo algo tão horrível quanto o estupro, Deus pode usar como algo bom no futuro. He can take any situation and turn it for good for us. Ele pode pegar qualquer situação e transformar numa coisa boa para nós. Okay, now, this is what God's been kind of showing me. É isso que Deus meio que está me mostrando. That what we need to do is we need to trust Him. Que o que a gente tem que fazer é confiar nele. Okay, now I know we all trust Him to some degree, Eu sei que a gente confia em um certo nível, but we need to trust Him more. mas a gente tem que confiar mais. Okay, God is so big, He's so powerful, Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, that we should trust Him in every area of our lives. que a gente tem que confiar nele em todas as áreas das nossas vidas. Okay, every area. Todas. Okay, now, that means our spiritual life. Isso quer dizer a nossa vida espiritual. For salvation, we have to trust Jesus. Na nossa salvação, a gente tem que confiar em Jesus. We have to trust that His death is enough to take our sins away. A gente tem que confiar que a morte dele é o suficiente para tirar os nossos pecados. That's what faith is. We're trusting in His death and resurrection. É isso que é fé, é confiar na sua morte e ressurreição. Because we can't do it on ourselves, by ourselves. A gente não pode fazer isso sozinhos. So we need to trust in Him to do it for us. Então a gente tem que confiar nele para que ele faça por nós. But then beyond our spiritual life, it goes into every other area. Mas além da nossa vida espiritual, tem muitas outras áreas. How about finances? E as finanças? Okay, finances are tough right now in Brazil. As finanças estão complicadas aqui no Brasil hoje em dia. But we still have to trust in God. Mas a gente ainda assim tem que confiar em Deus. We need to seek Him to see what He wants for us. A gente tem que buscar ele para ver o que ele tem para nós. And then trust Him that He's going to take care of the rest. E aí confiar que ele vai tomar conta do resto. That's tough. Isso é difícil. Okay, now I don't know what He's going to call you to do. Eu não sei o que ele vai falar para você fazer. Maybe you're in the right place right now. Talvez você esteja no lugar certo agora. But maybe He's going to call you to a new job. Mas talvez ele te mande para outro trabalho. That's a lot of uncertainty. É muita insegurança. Okay, but He can take care of that situation, Mas ele right? pode cuidar dessa situação, Okay, certo? so we have to trust. Então a gente tem que confiar. Okay, our careers is the same thing, right? Nas nossas carreiras é a mesma coisa. What about our children? E os nossos filhos? Okay, we have to trust with our children, right? A gente tem que confiar nos nossos filhos a We have to eles, trust certo? that God loves our kids more than we do. A gente tem que confiar que Deus ama mais os nossos filhos do que a gente He ama. knows them better than we do, Ele conhece eles melhor do que a gente and He has conhece. a plan that's better than our plan. E ele tem um plano melhor que o nosso. And so we come and we sort of surrender our kids to God, Então a gente tem que render os nossos filhos a Deus. because really they're not our kids, they're His kids. Porque na verdade eles não são nossos filhos, são dele. He's kind of lending them to us for a season. Ele tá emprestando um pouquinho por um tempo. We have a responsibility to take care of them, of A gente course. tem a responsabilidade de cuidar deles, claro.
claro. But that doesn't change the fact that we have to trust in Him. Mas isso não muda o fato de que a gente tem que confiar neles. And that goes into every area of their lives. E isso vai em todas as áreas da nossa vida. Their health, their education, their happiness. Da vida deles, na verdade. É a saúde, a educação, a felicidade. All of that we have to trust God with. Em tudo isso da vida deles, a gente tem que confiar em Deus. Okay? Our marriages, Nossos casamentos, we have to trust God with that. a gente tem que confiar isso a Deus. Okay? We need to be praying for our spouses. A gente tem que orar pelo nosso cônjuge. Okay? We need to be trying to support them any way we can, A gente tem que dar suporte a eles o melhor que a gente pode, but trusting God to work in their lives as well. mas confiar que Deus vai trabalhar na vida deles também. Okay? And even if you're not married, E mesmo que você não seja casado, trusting God to bring you a spouse. confiar para que Deus te traga um cônjuge. Some people are waiting, right? Algumas pessoas estão esperando, né? Okay? Trust God that He'll bring the right person. Confie em Deus que Ele vai te trazer a pessoa certa. Don't go out and try and force an issue to make the person right. Não vai sair por aí procurando razões para que a pessoa seja a pessoa certa. Okay? A lot of people say, I just want to get married, so this person, you're good enough. Come with me. Às vezes as pessoas falam, eu quero casar. Essa pessoa, tá bom, vem. Man, biggest mistake you'll make in your life. É o maior erro que você vai cometer na tua vida. Trust God in that. Confie em Deus. Okay? And also, when we talk about ministry, E também o ministério. we have to trust God with that too. A gente tem que confiar em Deus nisso também. Okay, now for me, I'm a pastor, so that's really relevant for my life. Pra mim, que sou um pastor, isso é, muito relevante pra minha vida. Okay? I have to trust God that He's going to work in you guys through His Word. Eu tenho que confiar que Deus vai trabalhar na vida de vocês pelo meu trabalho. I'm going to prepare a sermon. Eu vou preparar o sermão. I'm going to be praying for you guys. Eu vou estar orando por vocês. I'm going to try to create some sort of atmosphere here in the church where we can connect with God. Eu vou tentar criar uma atmosfera aqui na igreja para que a gente possa se conectar com Deus. But I can't force people to connect with God. Mas eu não posso forçar ninguém a se conectar com I got Deus. to trust in God to do that. Eu tenho que confiar em Deus quanto a isso. But then all of you guys have a ministry as well. Mas cada um de vocês também tem seu próprio ministério. Every single one of you who is a Christian tonight, Cada um de vocês aqui que é um cristão hoje, à you have a noite, gifting that comes from God. vocês têm um dom que vem de Deus. You have a calling that comes from God. E vocês têm um chamado que vem de Deus. And so He is calling you to do something. Então Ele está chamando vocês para fazer alguma coisa. And so you have to trust Him that He's going to show you what that is, Então vocês têm que confiar nele, que ele vai te mostrar o que é. and then trust Him to give you the power to carry that out. E confiar nele para que ele te dê o poder para executar isso. Okay? There's several examples of this in the Bible. Tem muitos exemplos disso na Bíblia. One of my favorite examples is the story of Joshua. Uma das meus exemplos favoritos é a história de Josué. Joshua is the guy who took over leadership of the nation of Israel from Moses. Josué foi o cara que pegou a liderança de Israel de Moisés. He was the one that led the nation of Israel finally out of the desert and into the promised land. Ele foi aquele que finalmente pegou a nação do deserto e levou para Israel. Okay? He has to cross over the Jordan River, Ele tem que cruzar o Rio Jordão. and the first thing he's got to do is attack the city of Jericho. E a primeira coisa que ele tem que fazer é atacar a cidade de Jericó. Okay? Fairly good sized city, Isso. fairly big city, É uma cidade bem grandinha and it's got walls. e tem uma muralha. Okay? So that back in that day, I mean, that's serious, right? Naquela época, isso era um problema. And so then he's got to come up with a strategy to attack this city. Então ele tem que criar uma estratégia para atacar a cidade. And he's seeking God. E ele está buscando a Deus. And God speaks to him. E Deus fala com eles. He says, here's the strategy that's going to give you victory. E ele fala, aqui está a estratégia que vai te dar vitória. I want you to get your army. Eu quero que você pegue o seu exército. I want you to march around the city. Quero que vocês marchem em volta da cidade. I want you to do that for 6 days. Quero que façam isso por 6 dias. Then the 7th day, E daí no 7º dia, you're going to march around it 7 times. vai marchar em volta da cidade 7 vezes. And when you complete the 7th time, E no final da 7ª vez, I want you to blow a bunch of horns. quero que vocês soprem umas cornetas, chifres? Trombetas. não Okay? And then I cornetas. want everyone to scream as loud as they can. E eu quero que todo mundo grite o mais alto que puder. And then I'll do the rest. E aí, deixa comigo, eu faço o Okay? resto. Now, Joshua's hearing this. It probably sounds insane to him. E Josué escuta isso e parece loucura. And now he's going to go to his people, to his leaders, Então ele vai ter que chegar para os líderes dele and say, listen, guys, I got the plan. e falar, eu tenho um plano. This is what we're going to do. We're going to march around the city. Então o que a gente vai fazer? A gente vai marchar em volta da cidade. But the 7th day, we're going to march around 7 times. Mas no 7º dia, a gente vai marchar 7 vezes. And then we're all going to scream, blow the trumpets, and everything will just collapse. E vai todo mundo gritar e tocar a trombeta e vai tudo entrar em colapso. And these guys are like, let's go back to Egypt. E eles falavam, não, gente, vamos voltar para This is Egito. ridiculous. Who is this guy who's leading us? E isso é ridículo. Quem que é esse cara que tá liderando a gente? This is where Joshua's faith is tested.
Foi aí que Josué foi testado. A God- fé de Josué foi testada. God called me to do this. Deus me chamou para fazer isso. I've got to trust him that he's going to work through Eu this. tenho que confiar que Deus vai agir através disso. It's impossible. Mas é impossível. It's not going to happen by human means. Não vai acontecer por meios humanos. But if it's from God, then it will. Mas se for de Deus, vai. That's what it means to trust in God. Isso que quer dizer confiar em Deus. Okay? Gideon does the same thing. Com Gideão aconteceu a mesma coisa. Okay? Gideon is this guy. He's nothing in the nation of Israel. Gideão é esse cara que não é nada na nação de Israel. The Midianites come in and they're attacking the nation of Israel. Os midianitas vieram e atacaram a nação de Israel. They're destroying everything. Destruíram tudo. And so Gideon has some wheat that he got, Então o Gideão tem um trigo lá que ele tem. and he's hiding from the Midianites. E ele tá escondendo dos midianitas. He goes into a wine press. E area ele where vai they para make uma... Wine? where they make wine. Eles vão para uma... onde faz vinho? Prensa? Sei lá. Yeah. Prensa. Lagar. Okay? And he's threshing the wheat inside this place hidden from the Midianites. E eles estão debulhando o trigo ali no meio da noite. Dos midianitas. Ai. Yeah. So he's hiding from them. E ele tá se escondendo. And the angel of the Lord comes and speaks to him. E aí o anjo de Deus vem e fala com eles. And he says, "Hey, mighty man of valor." E ele fala aí, é homem de grande valor? Yeah, and he's like, "Me? What?" E ele fala, eu? And he's like, "Yeah, hey, I've chosen you to go and defeat the Midianite army." Ele fala, eu escolhi você para derrotar os midianitas. And he's like, "I don't think you understand here, Lord. E ele falou, Deus, acho que você não tá entendendo. My family is the least in our tribe, and I am the least in my family. A minha família é a última da nossa tribo e eu sou o último da minha família. I don't have any experience in this. Eu não tenho nenhuma experiência nisso. I'm not your guy." Eu não sou o seu cara. And he says, no, you're the guy. Não, é você mesmo. I'm going to use you. Eu vou usar você. Okay? So he raises up Gideon. Então ele ergue Gideão. Raises up, yeah. Okay? He raises him up to do something that's absolutely impossible. Então ele ergue ele para fazer uma coisa impossível. The army of the Midianites was 135,000 soldiers. 135,000. Os midianitas eram 135.000 soldados. That's ridiculous. É ridículo. Gideon calls all the men of Israel, Gideão chama todos os homens de Israel and they have 32,000. e eles têm 32.000. 32,000 against 135,000. 32.000 contra 135.000. That's not going to work, right? Não vai funcionar, né? And then God comes in and says, "You know what? Your army's too big. E aí Deus chega e fala, quer saber? O seu exército tá muito grande. Send everyone home who's afraid. Manda pra casa todo mundo que tá com medo. And 22,000 leave." E 22.000 vão embora. So at least he's got still got 10,000. Bom, pelo menos ele ainda tem 10.000. And he says, well, 10,000 against 135,000, that's still ridiculous. Ele fala 10.000 contra 135.000 ainda é ridículo. And God says, you know what? It's still too much. E Deus fala, ainda é muito. And in the end of the story, he dwindles it down to 300 soldiers. E no final, resumindo a história, ele reduz para 300 soldados. 300 soldiers against 135,000. 300 soldados para 135.000 soldados. It is impossible. É impossível. Impossible for you to beat that many people. É impossível derrotar tanta gente. Okay? And what happens? E aí o que aconteceu? God brings about a miracle. Deus faz um milagre. He does something so incredible that Gideon becomes the hero of Israel. Ele faz algo tão incrível que Gideão se torna um herói em Israel. With 300 men, he defeats the entire army. Com 300 homens, ele derrotou todo um exército. But it wasn't because of the men, it was because of God. Mas não era por causa dos homens, era por Okay? causa de Deus. Gideon had to trust God. Gideão tinha que confiar em Deus. He had to say, okay, God, this is what you called me to do. I'll do it and you need to work. Ele tinha que dizer, Deus, foi isso que o Senhor me chamou para fazer, então eu vou fazer. Okay? This is what it means to walk by faith. É isso que significa caminhar pela fé. God does so many things in our lives through our faith. Deus faz tantas coisas na nossa vida pela fé, But the Bible tells us without faith it is impossible to please God. mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. And faith is trusting God. E fé é confiar em Deus. When you're trusting God, it means you have faith.
Quando você confia em Deus, você tem fé. When you have faith, that means you're trusting God. Quando você tem fé, quer dizer que você está confiando em So Deus. we have to trust in God in everything. Então a gente tem que confiar em Deus em tudo. Now, the thing that I see is that I really feel like God wants to do something more through our church. Então o que eu sinto, o que eu vejo é que Deus quer fazer algo a mais com a nossa igreja. Okay? Our church is awesome. Nossa igreja é muito legal. Okay? We have a great group here. A gente tem um grupo muito legal. But I just feel like God wants to do something more. Mas parece que Deus quer fazer mais. That we need to trust in Him more. E a gente tem que confiar mais nele. Okay? But not just the leadership. Mas não só a liderança. Each one of us as individuals. Cada um de nós como indivíduos. Because He has a calling for each one of you. Porque ele tem um chamado para cada um de He vocês. has a specific ministry for each one of you. Ele tem um ministério específico para cada um de vocês. Okay? It might be something in the children's ministry. Pode ser alguma coisa no ministério Could be infantil. working in the cafe. Pode ser trabalhar no café. It could be playing music. Pode ser tocando música. I don't know. Eu não sei. But He's got something specific for each one of you. Mas ele tem algo específico para cada um de vocês. And so it's our job as Christians Então é nosso trabalho como cristãos to seek God, para buscar a Deus. to see what He has, Ver o que ele tem. to have an open heart that says, okay, God, I'm available. What do you want? Ter um coração aberto e falar, tá bom, Deus, eu estou disponível. O que você quer? And to say to Him, God, I will go anywhere and do anything at any time. Just tell me. E falar, Deus, eu vou fazer qualquer coisa que você quiser, em qualquer momento, só me diga. Okay? Now, it's scary to do that. É um pouco assustador de fazer isso. It's terrifying. É totalmente assustador. When we see the story of Gideon, he's absolutely terrified. Quando a gente vê a história de Gideão, ele tá muito assustado. Or we think about the story of Esther. Ou a gente vê a história de Esther. The story of Esther, she becomes the queen. Esther se torna rainha. But the nation is about to destroy all the Jews that are in their country. Mas a nação... The nation's about to destroy all as the Jews. nações estão a ponto de destruir os judeus. And so she's got to go in and talk to the king and explain to him the situation. Então ela tem que ir lá falar com o rei e explicar a situação. But if she says the wrong thing, he'll kill her. Mas se ela falar coisa errada, ele mata ela. Okay? That's a huge step to try to trust God in. Isso é um passo muito grande para começar a confiar em And Deus. she's absolutely terrified. E ela tá aterrorizada. But at the end, she goes through with it and she saves all her people. Mas ela vai até o fim e salva o povo dela. God uses ordinary people all throughout the Bible. Deus usa pessoas comuns o tempo todo na Bíblia. Okay? The greatest story is the story of the apostles. A maior história é a dos apóstolos. The apostles were normal guys. Os apóstolos eram pessoas normais. You had some fishermen. Tinha um pescador, You had a tax collector. um coletor de impostos. You had these guys who were just everyday, normal people who were working in their cities. Tinha gente lá que era gente normal, do dia a dia, trabalhando nessas cidades. And then God says, no, I want you. E Deus chega e fala, eu quero você. I've got something for you. Eu tenho algo para você. And He turns them into the great apostles of our faith. E eles se tornaram os grandes apóstolos da fé. And they did all sorts of signs and wonders, miracles. E eles fizeram todo tipo de sinal, milagre e maravilha. All because God was working through them. Tudo porque Deus trabalhou através All deles. because they were willing to trust Him to let them be used by Him. Tudo porque eles estavam dispostos a deixar ser usados por Ele. Okay? That's what we want to see here. É isso que a gente quer ver aqui. We want to see us growing in our faith. A gente quer ver a gente crescendo na fé. Okay? 2 Corinthians 5:7, it says that we walk by faith, not by sight. Em 2 Coríntios 5 fala que a gente caminha pela fé e não pelo que a gente vê. Okay? We walk by faith. A gente caminha pela fé. That means we trust God. Quer dizer que a gente tem que confiar em Deus. Now the thing is, we don't create a situation and then tell God to bless it. A questão é a seguinte, a gente não cria uma situação e fala, ai Deus me abençoa. God, I want this new job. I'm going in there. You get me that job. Deus, eu quero aquele trabalho, me leva lá e me dá aquele trabalho. God, I'm going to make that woman my wife. You come in and make her love me. Deus, eu quero muito casar com aquela mulher, faça ela me amar. Okay? No, that's not how it works, right? Não é assim que funciona. What we see in all these stories O que a gente vê nas histórias is that God comes and speaks to the people. é que Deus vem e fala às pessoas. And then they say, okay, God, I'll go. E daí as pessoas falam, tá bom, Deus, eu Starts vou. with God. Começa com Deus. Okay? He arrives, he says something, he does something, and then they respond. Ele vem, ele fala alguma coisa, ele mostra alguma coisa e aí tem uma resposta. So don't feel this pressure that, man, I need to create something amazing for God. Então não fique com essa pressão de, nossa, eu preciso criar uma coisa demais pra Deus. No, you don't. Não, você não tem. You just need to be open to God. Você só tem que estar aberto pra Deus. Maybe he's going to say to you, you're in the right place. Keep going. Talvez ele só fale, ó, você tá no lugar certo, continua aí. Okay? Or maybe he says, you know what, I've got something better for you. Ou às vezes ele fala, eu tenho algo melhor pra você. Okay?
Our plan was to go from São Paulo to Navegantes, stay in a hotel, and then go to the bus station the next day. Nosso plano era sair de São Paulo, ir para Navegantes, ficar no hotel e ir para a rodoviária no outro dia. Okay? It's a good plan. É um plano legal. It made sense. Faz sentido. Okay? God had something better. Mas Deus tinha algo melhor. We wouldn't have thought of that. A gente não teria pensado nisso. We would never have thought, let's lose some bags so we can stay in São Paulo. A gente nunca pensou, nossa, vamos perder a mala pra gente We'll ficar em get São Paulo? a better hotel than what we reserved. Daí a gente vai ficar com o hotel bem melhor. We'll probably get a bunch of free meals. Quem sabe a gente tem uma comida de graça. And then we're going to get a flight changed to Curitiba. E daí a gente tem o nosso voo mudado pra Curitiba. I'll be honest, that never even entered into my head. Não tem nem como isso entrar na minha cabeça. But God had a better plan. Mas Deus tinha planos melhores. That's how God works. É assim que Deus funciona. His plans are better than ours. Os planos dele são melhores que os nossos. Okay? Now, this is what Proverbs tells us, Proverbs 3, 5, and 6. É isso que Provérbios fala em Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. He says, trust in the Lord with all your heart. Ele fala, confie em Deus com todo o seu coração. And don't lean on your own understanding. E não se apoie em seu próprio entendimento. That's the hardest thing for us to do. Eu acho que essa é a parte mais difícil pra gente Because fazer. we're like, no, God, I got this. Don't worry, I'll take care of this. Porque eu falo, não, Deus, fica sossegado, eu já sei o que fazer. Okay, I got this plan. I'm going to work this thing out. It's going to be awesome. Eu tenho um plano aqui, nossa, vai dar bom, vai ser demais. God, come and bless my life because I got these amazing plans and it's going to be good. Deus, manda uma benção aqui pra minha vida, que eu tenho uns planos que vai ser demais. And God's saying, no, don't do that. E Deus fala, não faz isso. Don't trust in yourself. Não confie em você mesmo. Trust in Him. Confie nele. His plans are better. Os planos dele são His melhores. power is far greater. O poder dele é muito maior. And He can do things that we could never even dream of. E ele pode fazer coisas que a gente nem imaginaria. I guarantee Gideon never thought that he would be the one to defeat the Midianites. Eu garanto que Gideão nem imaginava que seria ele que ia derrotar os midianitas. Never. Nunca. Okay? And God used him. Mas Deus usou ele. Even when God called Moses, Até quando Deus chamou Moisés, Moses was like, oh, no, I don't speak well. Maybe you should get somebody else. Moisés falou, não fala muito bem, melhor você chamar outra pessoa. And then Moses becomes like the standard, the pattern for all of Judaism. E aí Moisés se tornou o padrão para todo o judaísmo. He became the example of faith, of a leader in the Bible. Ele virou o exemplo de líder na Bíblia. God can use anyone. Deus pode usar qualquer um. Flawed people, sinful people. Pessoas falhas, pessoas pecadoras. That's who He loves to use. São essas pessoas que Deus gosta de usar. All He needs is an open heart to respond. Tudo que a gente precisa é de um coração aberto para responder. Okay, so tonight what we're going to do, we're going to have a quick time of prayer. Então, hoje à noite a gente vai ter um tempinho rápido de oração. Turn with the person next to you or two people next to you Vira com uma pessoa ou duas ali pertinho de você and just pray for them. e ore por ela. Pray for them that they would have an open heart and that God would speak to them and show them what He has for them. Ore para que a pessoa tenha o coração aberto e para que ela possa falar com ela. We'll pray for like 5 minutes and then we'll have another time of worship. A gente vai orar assim 5 minutinhos e daí a gente vai ter outro tempo And de then louvor. after that we'll have the communion in the back E aí depois disso a gente vai ter a ceia ali atrás. and we can take the body and the blood of Jesus. E a gente vai tomar o corpo e o sangue de Jesus. Okay, turn with people next to you. Let's pray real quick and then we'll have another time of worship. Então vira aí com a pessoa pertinho de você, vamos orar e ter depois um tempo de louvor.